Fala pessoal, beleza? Rodrigues aqui. E nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre Node.js. A gente vai estar iniciando um projeto de uma API utilizando Node.js e utilizando a versão mais recente do Node, tá bom? A versão 18. Que é a próxima candidata à LTS, tá? Para adiantar um pouco, eu já mantive aqui o VS Code aberto dentro de uma pasta, sem nada criado, só com o terminal aqui aberto mesmo. Eu estou utilizando a versão 18 do Node, tá? E a gente também vai estar utilizando o Yarn nesse projeto, tá bom? Recomendo demais utilizar o Yarn. Basicamente, a gente vai criar o projeto utilizando Express, TypeScript e configurar a build ESLint, tá? É o básico mesmo do Node, né? Para criar uma API bem básica ali. A gente nem vai fazer integração com o banco de dados ainda, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pular algumas etapas de explicação, né? Eu espero que você já saiba o que é Node, o que é uma API, né? Como o Node funciona aqui nesse vídeo. Você não precisa saber sobre TypeScript, né? Que esse a gente vai configurar do zero. Mas você ter a noção do Node é importante, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Yarn, Yarn init, na verdade, né? Traço Y. Ele vai criar o package.json. E a gente vai estar configurando o nosso projeto. Vamos criar aqui uma pastinha chamada src, que é para a gente guardar o nosso código-fonte. E aí a gente também vai clicar aqui fora, né? Eu uso a extensão do editor config, então recomendo que vocês utilizem também. É muito boa. E aí a gente vai configurar duas coisinhas aqui, né? Que ele não traz configurado, né? Essas duas últimas opções que estão como false, a gente vai colocar como true. Elas removem espaços em brancos, por exemplo, eu tenho vários espaços em branco aqui. Eu salvo, ele remove. E se eu não tiver uma linha no final, ó, eu salvo, ele também insere, né? Então isso aqui é muito importante. Um disclaimer aqui, eu tenho o Copilot, então de vez em quando vai aparecer alguns autocompletes meio loucos aí do Copilot. Talvez a gente use, talvez a gente não use. A gente também vai estar configurando ESLint, tá? Então é interessante vocês terem a extensão do ESLint configuradas aí, então ESLint. Terem instaladas a extensão do ESLint, mas não precisa ter o preacher. Na verdade, eu até recomendo que vocês não tenham o preacher, porque a gente vai configurar o preacher por dentro do ESLint, tá? Pra entender isso aí. Então, não recomendo, recomendo até que desinstalem ele. Bom, vou deixar aqui também, caso vocês queiram ver, as extensões que eu utilizo. Tá? Vou passar aqui rapidamente. Essas que estão, entre aspas, desabilitadas, é porque elas estão habilitadas no WSL, tá? Eu estou utilizando aqui no Windows. Bom, então eu tenho todas elas habilitadas aqui. Essas que estão, entre aspas, desabilitadas, estão habilitadas no WSL, tá bom? Por exemplo, o Copilot está habilitado, mas ele está habilitado no WSL. Bom, continuando, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso primeiro arquivo, né? Como eu falei, a gente vai estar utilizando o TypeScript. Então a gente vai criar aqui um index.ts, né? E a gente vai precisar executar esse arquivo, né? Primeira coisa, console.log TypeScript. Se a gente rodar o Node nesse arquivo, provavelmente não vai funcionar, né? Na verdade, ele até rodou, mas assim, é porque a gente não está utilizando nada de TypeScript aqui de verdade, né? Mas a gente não pode estar utilizando extensões, né, .ts com o Node diretamente, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, uma constante A que seja um tipo string e colocar aqui, por exemplo, igual a TypeScript, o Copilot deu uma ajudada aí, colocar um log do A aqui, eu creio que isso aqui não vai funcionar porque tem tipagem, né? Então, se a gente tentar executar, ele já vai dar um erro, porque a gente está utilizando recursos do TypeScript, né? Então, a gente vai configurar agora para que esse projeto rode utilizando, de fato, o TypeScript, né? Durante o processo de desenvolvimento. Então, a gente vai instalar agora aqui algumas extensões. Por exemplo, Yarn Edge TypeScript. E a gente vai instalar o TypeScript como dependência de desenvolvimento, né? E aí ele já vai instalar a versão mais recente do TypeScript. E aí a gente pode fazer um Yarn tsc init, né? E aí esse comando deveria iniciar o projeto, mas não é init, né? É -- init. Aí ele vai de fato iniciar o projeto, né? Vai iniciar o TypeScript no projeto. E ele vai criar um arquivo chamado tsconfig, tá bom? Esse arquivo, pessoal, deixa eu rodar aqui o Node-V de novo, só para vocês verem que tá na versão 18.
serve para configurar o TypeScript. A gente vai mudar algumas coisinhas, porque, por padrão, o TypeScript ele traz para a gente compilar o nosso Node, né? O nosso TypeScript, na verdade, para uma versão mais antiga do Node, tá bom? E a gente quer utilizar os recursos mais recentes do Node. Então tem vários recursos interessantes que o Node traz que a gente quer utilizar, tá bom? Então, para fazer isso, a gente vai estar configurando esse arquivo um pouquinho diferente do padrão dele. Primeira coisa, o target não vai ser IES 2016, vai ser IES 2022, tá bom? Aí aqui em lib a gente vai colocar também ES, tá? Uma lib diferente, mas essa lib ela vai ser AES 2021, tá bom? Porque ainda não tem a 2022 aqui pra gente estar utilizando, tá? Então é ES 2021, que é muito interessante. Outra coisa que a gente vai estar configurando é os módulos, tá bom? A gente vai estar utilizando o sistema de módulos do ES 2022, tá bom? E a gente vai estar configurando também o rootd e o módulo resolution. Então o rootd vai ser .. e o módulo resolution vai ser node, mas eu vou mudar aqui pro node que ele dá de autocomplete, que é com N maiúsculo, tá? A gente vai aproveitar aqui também para configurar a pasta de build, tá bom? Então a gente tem aqui o outd, a gente vai colocar essa outd como uma pasta dist, tá bom? A dist é uma pasta que eu gosto de utilizar aí como a pasta de build. E a gente vai configurar aqui também, na verdade já está configurado o interop true e o esse force aqui como true também. Vocês podem deixar essas configurações. E basicamente é isso. Por que a gente configurou isso, pessoal? Para a gente poder utilizar os recursos mais recentes do Node, tá bom? Então a gente vai poder utilizar, por exemplo, o top level await desse jeito, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente também vai estar instalando algumas tipagens, né? Então vamos instalar aqui, por exemplo, yarn-add types do Node. Então, @types node-d, né? A gente vai instalar as tipagens do Node. É importante instalar para a gente ter o autocomplete bem certinho aí do Node. A versão mais recente das tipagens do Node é 17, mas isso não é um problema, tá bom? E aí você pode ver que ele até parou de dar um erro aqui no console, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é utilizar o Express. Então a gente vai rodar aqui o yarn-add Express. A gente vai instalar o Express porque a gente vai estar utilizando ele para ser o nosso servidor HTTP da nossa API, tá? E aí ele não foi como dependência de desenvolvimento, foi como dependência normal. E aí como eu instalei primeiro dependências de desenvolvimento, ele acabou colocando as dependências no final, tá? Eu não gosto disso, isso não é um problema, mas é questão de toque mesmo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar aqui para cima, ó. Eu vou fazer isso, você não precisa fazer se você não quiser, mas eu prefiro desse jeito, né? Primeiro as dependências e depois as dev dependencies. Vou só rodar um yarn aqui. E a gente pode agora fazer o seguinte, a gente pode configurar para que a gente consiga rodar os arquivos TypeScript, né? Porque se a gente quiser executar isso aqui do jeito que está hoje, a gente não consegue, né? A gente tenta rodar esse arquivo e ele vai dar um erro. Para a gente rodar esse arquivo, a gente teria que fazer uma build, que seria rodando o yarn tsc. Rodando esse comando, ele iria criar a pasta dist, lá dentro iria ter o nosso código, e aí a gente poderia rodar de dentro desse código, né, o nosso arquivo JS. Mas fazer isso toda vez dá muito trabalho, não é interessante, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou deletar essa pasta. E a gente vai precisar configurar uma maneira de rodar esse código de maneira automática. Então a gente vai estar utilizando o tsnode, tá bom? O tsnode, ele é uma lib que vai permitir a gente rodar o arquivo TypeScript diretamente. Então a gente pode vir aqui e instalar ele como dependência de desenvolvimento também, tá bom? E a gente vai fazer uma configuraçãozinha aqui nos scripts do package, tá? Então a gente pode vir aqui e criar uns scripts. E nesses scripts a gente vai criar um script de desenvolvimento, tá? Vamos colocar entre aspas, né? E aí esse script de desenvolvimento vai executar um node e a gente vai fazer um loader, tá? -- loader ts-node /esm, tá? E a gente vai falar qual arquivo que a gente quer executar. /src/index.ts. Salvamos. Se a gente rodar aqui um yarn dev,
ele vai executar o nosso arquivo TypeScript, ó. Interessante isso aqui, ó. Por mais que ele fale que esse custom loaders é experimental, vocês podem estar utilizando sem problema nenhum, que isso aqui é só para ambiente de desenvolvimento, tá? Após a build, a gente vai estar utilizando JavaScript normalmente no nosso servidor de produção, tá? Então isso não é um problema. Bom, nós temos aqui um scriptzinho que vai permitir a gente estar utilizando, rodando os arquivos aqui TypeScript, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai inicializar um repositório Git aqui, né? Porque não trabalhar com Git não é interessante. Então vamos criar aqui também um arquivo git ignore. Então ponto .git ignore. Vamos colocar aqui a pasta node_modules, né? Dentro do git ignore, para ele ignorar. Vamos aproveitar e já colocar aqui a pasta dist, né? Para ele não salvar no git a build, né? Então se a gente rodar aqui um yarn tsc, ele já vai ignorar a pasta dist lá do git. E é isso, né? Isso aqui tá bem interessante já. Vamos fazer um primeiro commit. Então, paste commit. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o Express, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai estar importando o Express. Então import Express from Express, né? E aí, Express entre aspas. E aí ele tá dando um erro porque a gente não instalou as definições de tipo do Express. Então yarn add @types/express -d, né? D maiúsculo, para poder instalar como dependência de desenvolvimento, né? Então ele já vai parar de dar os erros. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai startar um servidor. Então const server igual a express, né? Então ele é uma função. E a gente vai fazer o quê? A gente vai falar pro server aceitar requisições .get na raiz, né? E aí a gente vai pegar e receber aqui uma função que vai ter um rec e um res, né? Ó, o Copilot ajudando. E a gente vai pegar e res.send e ele já dá aqui um hello world, né? Vou aceitar esse hello world aí do Copilot. E a gente vai fazer o seguinte, server.listen e a gente vai colocar esse servidor para rodar na porta 3333, tá? E aí a gente vai passar uma função de callback, bom? Para que a gente possa falar que está rodando na porta 3333 e aí ele finaliza e fecha. Bom, se a gente rodar aqui um yarn dev, ele vai startar esse código, né? Deveria startar, mas ele deu um erro. Tá. Ele tá falando que não pode utilizar import statement fora de um módulo. A gente esqueceu, tá? No caso eu esqueci de falar que a gente vai estar utilizando o Node na versão mais recente, com os recursos mais recentes, e a gente vai estar utilizando um type do tipo módulo, tá bom? O padrão do projeto em JavaScript, né, em Node, é que ele utilize comum.js, mas a gente vai estar utilizando o sistema de módulos para que a gente possa fazer o import e o export, tá? Do ESM, né? Que é o Emacs Script Modules. Então por isso que a gente configurou desse jeito e eu esqueci de colocar aqui o type module, tá bom? Feito isso, já é para dar certo. Ele já vai rodar, ó, serve started on port 3333. Se eu abrir aqui, localhost 3333, ele já vai ter o nosso hello world rodando, tá? Então, aqui a gente tem uma, entre aspas, API, né? Não tá rodando em JSON, mas a gente já pode receber requisições. Porém, isso aqui, pessoal, é muito básico. A gente não consegue prosseguir muito com o desenvolvimento de uma API, de um back-end, só desse jeito. Por quê? Porque a gente não tem aqui nenhum auxílio de ESLint para verificar o código, indentar, nosso código está todo desorganizado. Então a gente vai configurar o ESLint agora. Vou fazer esse commit aqui, ó, fit add express, né? Dizendo que a gente adicionou o express. E vamos adicionar aqui agora o yarn add ESLint, tá? Como dependência de desenvolvimento. A gente vai configurar o ESLint para que a gente possa ter vários recursos muito interessantes de indentação, verificação de código, tá? Então, depois que instala, a gente roda um yarn ESLint --init. E aí ele vai falar, vai fazer uma série de questionamentos pra gente, tá bom? E aí eu vou seguir esses questionamentos com vocês, e aí vocês configuram da maneira que eu configurei, ou vocês podem escolher as próprias maneiras de configurar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o ESLint para ele checar a sintaxe, procurar problemas e forçar um estilo de código, então a última opção. A gente vai estar utilizando JavaScript Modules, Import e Export, né? E não vai estar utilizando comum.js, então escolha JavaScript Modules e dá um Enter.
Ele pergunta se a gente está utilizando algum framework como React ou Vue. A gente não está utilizando nenhum dos dois. Então, nenhum dos dois. Se a gente está usando TypeScript, a gente vai dizer que sim. E onde isso vai rodar? No browser ou no Node. Aqui é com espaço que você marca e desmarca, tá? Então eu vou desmarcar browser e marcar Node, porque a gente vai estar utilizando isso no Node, não vai rodar no navegador. Aí ele pergunta se a gente quer configurar do nosso estilo ou se a gente quer usar um estilo popular. Antigamente eu usava os estilos popular do Airbnb, mas eu não gosto mais de utilizar, porque eu personalizava muita coisa e eu acabei vendo que é mais fácil configurar do zero do que pegar o Airbnb e mudar muita coisa do Airbnb, né? Então, vou responder questões sobre o estilo. E aí ele vai perguntar como é que eu quero configurar o arquivo, né? Como é que eu quero criar o arquivo de configuração. Eu vou criar um arquivo JSON. Ele pergunta como é que eu quero fazer a indentação. Eu quero usar espaços. E aí uma coisinha que fica aqui, ó. Ele não pergunta quantos espaços a gente vai usar. Ele bota aqui por padrão 4, tá? Depois a gente tem que mudar isso aqui, tá? Quais as aspas que a gente quer usar? Eu vou usar aspas simples. Qual o tipo de final de linha, né? End of line. A gente vai utilizar Unix. E aí, se a gente vai usar semicolons, que é o ponto e vírgula, a gente vai dizer que sim. E aí ele pergunta se a gente quer instalar isso agora. A gente vai dizer que sim. E aqui tem um recurso muito legal que o ESLint adicionou. Tava precisando. Ele antes só instalava utilizando o NPM. E agora ele pergunta qual gerenciador de pacotes a gente quer usar, né? Agora tem o NPM, que é o padrão do Node. Tem o Yarn, que é o que a gente está utilizando. E tem o PNPM, né? Nunca usei o PNPM, mas a gente vai utilizar o Yarn. Ele vai pegar e vai instalar pra gente as dependências necessárias utilizando o Yarn. Bom, feito isso, ele criou pra gente o arquivo aqui de configuração. Se a gente salvar esse arquivo, ele já tá causando vários erros, ele já vai arrumar pra gente bastante coisa. Porém, ele arrumou com 4 espaços, né? Então a gente vem aqui no ESLint, coloca aqui como 2, salva. Salvando isso aqui, se a gente der um Ctrl+Shift+P e pedir um format JSON, ele já muda pra 2. Se a gente voltar aqui e salvar, ele já muda pra 2 também, tá? Só que vamos configurar mais coisas aqui, pessoal. Por quê? Porque a gente tem mais coisas para configurar. Tem coisas que ele não faz. Por exemplo, né? Se a gente vir aqui e quiser importar de dentro do Express a tipagem do request, tá? A gente vem aqui e importa o request. Você tá vendo que tá mal indentado isso aqui, ó? Ele não arrumou a vírgula, não arrumou isso aqui. Isso quem arruma é o Preacher, tá? Então a gente precisa adicionar o Preacher aqui no projeto e configurar ele. Então yarn add Preacher. E aí a gente vai aproveitar e configurar esses plugins que estão aí na nossa frente. Preacher, ESLint plugin Preacher, ESLint config Preacher e ESLint plugin import helpers, tá bom? Então esses aí são os pacotes. E a gente também vai aproveitar e configurar aí também um que tá faltando, que é o ESLint plugin import, tá bom? Então a gente também vai colocar o ESLint plugin import, todos como dependências de desenvolvimento. Então a gente instala isso aí. E aí a gente vai partir aqui para o nosso ESLint rc.json para que a gente possa terminar de configurar isso, né? Então o que a gente vai fazer? Eu tenho minha colinha aqui do lado, então eu vou deixar esse repositório publicado no GitHub, vocês podem pegar de lá a colinha, né? Mas o que a gente vai fazer? Aqui em Extends a gente vai colocar Preacher. O que a gente vai fazer também? Aqui no plugins, a gente vai adicionar alguns plugins. Aí eu vou copiar esses plugins que a gente vai estar utilizando. Que é o plugin de Import Helpers, o Preacher e o plugin de Import, tá? E aqui dentro das Hulls, a gente vai adicionar algumas regras. A primeira regra, tá? É a regra do Preacher. E fica um adendo aqui. A ordem dessas regras importa, tá bom? Se, por exemplo, a gente colocasse aqui como 4 e o Preacher reforçasse como 2 e a gente colocasse isso aqui acima, o que ia ser sobressalente, né? O que ia ser utilizado é a primeira regra. Então a gente deixa o Preacher como a primeira para que o Preacher possa organizar tudo independente das outras regras, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer também agora aqui no final, tá bom? É uma configuraçãozinha do Import Helpers, tá bom? Eu gosto muito dessa extensão. É uma extensão que ajuda em organizar, tá, as importações de módulos, tá bom? Então, ele organiza de maneira que ele cria grupos, né? E organiza na ordem ascendente, ignorando case, né? Vocês vão já ver como é que isso funciona. Você pode ver que só o fato de configurar aquilo, ó, ele já me deu aqui alguns erros. E ele fala que a gente tem que arrumar. Se eu salvar, ele já arruma pra gente, ó. Ele organizou aqui o import, ele tirou a linha extra aqui, ó, os espaços extras. Então isso aqui já é muito, muito interessante. Já vai ajudar muito. É claro que no desenvolvimento, né, na execução do código, isso não vai mudar nada.
mas já ajuda bastante. Outra coisa que eu quero que vocês notem é que, se a gente fizer uma build agora, e Enter C, ele vai ver que nosso index, ele tá utilizando aqui agora, ó, o import e export, tá? Então a gente poderia aqui, por exemplo, rodar esse arquivo, ele iria funcionar normalmente, ó, né? Tudo bem certinho. Mesmo usando import e export expressões aqui, né? Só que você tá vendo que o ESLint, ele tá tentando arrumar isso aqui, então isso aqui coloca um custo de processamento desnecessário, tá bom? Então a gente vai criar aqui um novo arquivo chamado .eslint ignore, que é um arquivo que tem um recurso muito parecido com o git ignore, que é basicamente para ignorar o que o ESLint vai ignorar, né? As pastas, os arquivos. A gente vai falar para ele ignorar tanto a node modules como a dist, né? E aí ele já vai parar de processar esse arquivo aqui, né? Bom, feito isso, agora a gente precisa criar de fato uma API. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma pastinha dentro de src chamada modules, tá? E aí eu vou criar aqui dentro um módulo de usuário. Então, user. E aí dentro desse módulo de usuário, eu vou criar um controller, tá bom? Então, user controller.ts, tá? E aí, o que eu vou fazer também é criar um arquivo de rota. User.router. Ponto não, router maiúsculo, router.ts. E aqui no index, a gente vai deixar desse jeito mesmo, por enquanto, tá? Vamos mexer nele aqui agora. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas funções que vão estar, entre aspas, cadastrando e listando usuários, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essas funções aqui, ó. Import request. E vamos importar aqui o response também do Express. E com isso a gente vai criar algumas funções. Export const user index, que vai ser uma função assíncrona, assim que e a gente vai receber uma request e um response, e vai basicamente listar usuários, né? Então, em vez de cadastrar, né, a gente não tem um cadastro ainda, a gente vai listar isso da onde? A gente vai listar isso de uma constante que vai estar aqui em cima, vai ser users memory, que vai ser basicamente um array, tá bom? A gente vai pegar essa array aí na memória e vai fazer o seguinte: res.json users memory. Só que aí ele tá falando que é implicit chainer, né? Porque a gente não colocou uma tipagem. Vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui uma interface e vai ser aqui o iuser, né? E aí a gente vai dizer que esse usuário ele vai ter um name, né? Que vai ser uma string, né? Então a gente vai estar utilizando o TypeScript para definir como é que esse usuário vai ser. E ele vai ter um e-mail, que também vai ser uma string. E a gente vai ter aqui um ID também, tá? E vai ser uma string também. Feito isso, a gente pode dizer que esse user memory, que é um array, é igual o iuser, só que ela vai ser uma array de iuser. Então a gente bota um array aqui na frente. Então a gente já tipou isso aqui, né? Então isso aqui é interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é criar uma função de cadastro, né? Então export const. E aqui, ó, o Copilot já deu uma função bem interessante, ó, que é o user create. Então vamos dar um tab aqui, aceitar. E ele já me deu aqui, ó, que a gente vai receber do body o ID, o name, o e-mail, e vai fazer um push nessa array e responder, né, devolver esse users memory, né? Vamos aceitar isso aqui, mas tem algumas coisas erradas. Primeiro, a gente não vai receber o ID. Segundo, o ID ele vai ser criado, então a gente vai criar esse ID utilizando a biblioteca do próprio Node. Então import from crypto. Então a gente vai utilizar a lib do crypto do Node. E a gente vai estar utilizando aqui o handle UID. Essa função é a função nativa do Node para criar o UID v4, né? Então const id igual a handle UID. E aí, quando a gente fizer o push, né? A gente não vai fazer o push diretamente. A gente vai fazer o seguinte: const user igual. A gente vai criar esse usuário aqui. E aí a gente vai dizer que esse usuário é do tipo iuser. E a gente vai ter aqui o autocomplete dizendo que a gente precisa de um ID. A gente vai precisar do e-mail e do name, né? Beleza, a gente pode dar um push agora disso. E em vez de devolver a array completa, a gente devolve só o usuário que a gente criou, né? Isso aqui é interessante.
E agora a gente pode fazer um show, né, que é para consultar um usuário. Então, export const user show. Então, ele já me deu aqui, ó, um async. E ele pergunta se a gente quer, ó, ele já quer pegar aqui o ID dos parents, vai procurar esse usuário e devolver. Isso aqui tá interessante, só que a gente vai mudar só aqui. Em vez de ID, a gente vai pegar user underline ID para ficar mais fácil de saber o que ele tá procurando, né? Então, beleza. E ele devolve. Temos aqui as funções do nosso controller. A gente pode fazer um delete também, né? Então, bora fazer aqui, ó. Export user const user delete. O Copilot já tá ajudando. E ele vai ser muito parecido com a função de cima. E você pode ver que o Copilot, ó, ele já identificou que a gente quer usar o user ID e já colocou que o user ID também. Ele faz a pesquisa, ó, users memory, né? E aí ele vai dar um splice para remover e depois ele fala a mensagem, né? User deleted, né? Isso aqui tá interessante, vamos usar isso aí. E agora a gente vai usar esse arquivo aqui no router, tá? E aqui vem uma outra coisinha que a gente vai configurar no SLint, que é o sistema de importação. Vocês vão já entender isso aqui. Mas vamos lá. O que acontece? Aqui no router, a gente vai fazer com que essas rotas, né, essas funções que a gente utilizou, que a gente criou, sejam utilizadas em rotas. Então, a gente vai importar aqui, ó, um router do Express. A gente vai criar aqui um export const user router, igual a router, bom. E a gente vai falar que a gente quer user router.get. A gente vai pegar aqui na raiz, a gente vai pegar e executar a função userIndex, né? Então a gente pode pegar essa função, ó, colocar aqui, e aí ele vai pedir para importar esse userIndex ali do user controller. E até aqui nada de errado, entre aspas, né? Mas vamos continuar. Outra coisa que a gente vai fazer é um user router, não get, mas post, né? A gente vai cadastrar o usuário. Então vai usar o user create. A gente vai fazer aqui um user agora, um show, né? A gente vai ver o usuário. E ele já me dá aqui, ó, user router.get user ID. Então a gente coloca aqui 2 pontos. User ID, porque a gente está utilizando o user ID aqui, ó. E a gente fala que a gente quer pegar nessa rota o ID do usuário e executar o user show. E aí a gente vai ter também o delete, né? Então a gente pode fazer aqui, ó, um user router delete. E ele já me dá lá o user ID também, para ele deletar o usuário. Até aqui tudo ok. Se a gente vir aqui no index, a gente pode começar a utilizar esse router aqui, né? Então o que a gente faz? Aqui no nosso server, a gente precisa primeiro fazer com que o nosso servidor aceite receber requisições utilizando JSON, né? Então a gente vai falar para o servidor, server.use. A gente vai falar para ele usar o express.json, né? Isso aqui é muito importante. Ele ajuda bastante. E aí, depois dessa rota raiz aqui, a gente vai falar para ele começar a utilizar as rotas do usuário. Então, server.use. E a gente vai falar para ele usar dentro da barra user. Tá só no singular aqui, user. A gente vai falar para ele usar o user router, né? Então, user router. E aí ele importa já o user router. Porém, pessoal, isso aqui, se a gente tentar executar, não vai funcionar, tá? Por quê? Porque quando a gente está utilizando... ele deu erro, ó. Ele não conseguiu importar as coisas. Por quê? Porque quando a gente está utilizando o type module aqui, ó, o ESM, a gente é obrigado a colocar as extensões, tá bom? Dos arquivos .js, tá bom? Isso aqui é importante. E aí o SLint, ele não está configurado para dar esses erros, né? Porque o Node com o Common.js, ele aceita importar sem extensão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai configurar aqui no nosso ESLint para dizer, né, que ele vai avisar para a gente erros sempre que o tipo aqui do arquivo for diferente de JS. Melhor, como é que eu vou explicar? Sempre que o arquivo for JS, né, ele vai pedir para colocar a extensão. Feito isso, ó, ele já fala ali que tá errado. Ele não vai corrigir automaticamente, mas ele pede, né, pra gente colocar ali .js. Ó. Ele já vai parar de dar erro. Então isso aqui já vai ajudar a gente a lembrar que tem que colocar a extensão, tá? Como a linha ficou muito grande, né, o Preacher já quebrou aqui mais de uma linha. E agora já é pra funcionar. Então se a gente rodar aqui um yarn dev, ele vai startar o servidor. A gente pode vir aqui pegar o Postman e criar
uma coleção e criar as requisições aqui dentro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui list users. A gente pode criar aqui variáveis. Deixa eu ver. A gente pode colocar aqui app_url. A gente vai dizer que a rota, né, a URL vai ser o localhost. Então a gente vem aqui no Postman, coloca, salvou. E aí a gente pode pedir aqui o new environment. E a gente pode colocar aqui, ó, 2.2, aspas, aspas, chaves, app_url barra users. É user no caso, né, só singular. Dá um send e ele vai trazer uma array vazia, né. A gente pode duplicar isso aqui. Rename. A gente pode botar aqui create user. A gente vai dar aqui um post. A gente pode vir aqui no body, how JSON. E a gente vai colocar aqui name. Isso. E-mail. Opa. E-mail. Rodrigues. Arroba. Rodrigues Costa. Bom. A gente pode dar um send. E ele vai criar o usuário. Se a gente vir aqui no list agora, a gente tem o usuário lá, né? Com o ID. E a gente pode, por exemplo, agora duplicar aqui de novo. Fazer um find, né? Find user. Né? Esse find vai ter um ID aqui agora. A gente vai botar só uma barra e vai pegar esse ID aqui, ó. E coloca aqui na frente que ele vai trazer o ID daquele usuário, né? E a gente pode fazer aqui agora um... Opa! Não tem esse aqui. Find. Dar um duplicate. E colocar aqui um delete. Então, delete. Que vai ser do tipo delete. E aí a gente dá um send. Ele dá uma mensagem de user deleted. E vem aqui, listar, não tem mais nada. Bom, isso aqui já é bem interessante. Tudo funcionando direitinho. Isso aqui é uma API básica. Vamos já adicionar aqui fit add ESLint and routes. E aí a gente faz o seguinte: yarn build. No caso a gente não configurou como de build, né? Então vamos configurar logo. Package, vamos vir aqui colocar build. Não vai ser só TC. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai rodar um comando de deletar a pasta .dist. E depois a gente vai fazer o TSC, tá? Então a gente vai rodar um yarn build agora. Para ele deletar a pasta dist e depois criar novamente com a build direitinho. E ele vai criar todos os arquivos aí, ó, que a gente criou. E se a gente rodar aqui um node dist index, ele vai funcionar normalmente, né? Então agora aqui usando o JavaScript diretamente, né? E tudo funciona do mesmo jeito, ó, né? Pode criar um usuário, né? Criar até mais de um aqui, ó. A gente pode listar, a gente pode pegar o ID desse usuário, colocar aqui. Dá um send, ele lista, né? Ele consulta o usuário, tá aqui dos dois. Pode mandar deletar esse usuário. Ele fala que deletou, tá aqui, ó, menos um usuário. Então tudo funciona muito bem. A gente pode comitar já esse comando, né? Fit build script. E é isso, pessoal. A gente tem aqui agora uma API utilizando a versão mais recente do Node, funcional, utilizando TypeScript. Então isso aqui tá muito interessante, né? O vídeo já ficou bem grande, então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar com seus amigos que gostam de JavaScript e gostam de Node.js. Valeu, falou!